Vamos neste momento nos tranquilizando, fechando os nossos olhos e nos ligando ao nosso mentor individual, aos mentores desta casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e tantos outros amigos que nos recebem com tanto amor. Vamos nos envolvendo nos braços amorosos de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Ela que nos envolve em seu manto azul, salpicado de estrelas, e nos diz: tudo passa, irá passar mesmo. E de mãos dadas à Mãezinha, nos leva até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. Mestre querido, Ele que reencarnou entre nós para nos ensinar o verdadeiro amor e a caridade. E se não for através de Ti, não chegamos até o Pai. Pai de infinita bondade, Criador do céu e da terra, obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, por tantas bênçãos que nos dá todos os dias. E com o coração cheio de gratidão, nós louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações e livra, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. E neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e equilíbrio de todos. Aos assistidos de tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, envolvendo suavemente cada assistido com muito amor e carinho e muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de desligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E o amarelo no frontal para ter bons pensamentos e maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos neste momento envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para que alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja.
Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora, relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todas as equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem seus corações e suas mentes para a palestra desta tarde. Graças a Deus. Olá, irmãos, que a paz e o amor de Jesus envolva os nossos corações nessa noite e que Ele nos dirija em mais esse trabalho de amor, onde buscamos aprender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, das leis de Deus, e hoje nós falaremos da lei de igualdade. Quem de nós nunca se perguntou, mas por que existem pessoas com tanta fartura e outros tão necessitados? Por que existem pessoas tão doentes e outras com tanta saúde? Por que existem pessoas que parece que para elas tudo é tão fácil, para outras tão difícil? Por que existem pessoas que parecem serem privilegiadas pela inteligência, pelas aptidões, e outras têm tantas dificuldades nessas áreas? Quem de nós nunca se perguntou isso? Me perguntei várias vezes no decorrer da minha vida. Ouvi algumas respostas mais ou menos assim: tudo é de acordo com a vontade de Deus, ou então são os mistérios de Deus. Mas foi aqui, nesta casa, com a doutrina espírita, onde as respostas e os esclarecimentos satisfizeram as minhas curiosidades e que hoje eu tenho a oportunidade e o prazer de vir compartilhar. No livro dos Espíritos, que faz parte do Pentateuco kardeciano, no seu terceiro livro, capítulo 9, nós teremos lá 24 questões feitas, perguntando e falando sobre igualdades e desigualdades. Acho que todos sabem, né, que é um livro que Kardec fez com perguntas e respostas, e essas respostas nos foram dadas por espíritos superiores. Então, os espíritos nos esclarecem que Deus nos criou todos simples e ignorantes. Então aí já inicia a lei de igualdade e Deus a cumprindo, uma lei que Ele mesmo criou. E Deus também nos destinou a sermos perfeitos e felizes. E quanto a isso também vemos a igualdade, a lei de igualdade em ação. Então é mais ou menos assim, olha, a criação, simples e ignorantes, todos nós. Destinação, sermos espíritos perfeitos e felizes. E o caminho da criação para a destinação será feito por nós através das vivências terrenas em várias reencarnações, quantas forem preciso. Mas ainda assim, Deus, mantendo essa lei de igualdade e também a sua justiça, Ele nos trouxe algumas outras questões, como por exemplo, precisamos ter pelo menos 4 reencarnações, que são obrigatórias. Uma como homem, outra como mulher, uma como rico e outra como pobre. Ele também nos deixou algumas outras leis, como a lei de justiça, amor e caridade, lei do trabalho, lei do progresso,
e tantas outras. Tudo isso numa perfeita harmonia para que nós pudéssemos vivenciar aqui na Terra essa evolução dentro de uma condição equânime. Ele nos proporcionou isso. E aí talvez a gente se pergunte, o que será que deu errado? Porque nós olhamos hoje para o mundo e vemos aí o que podemos nós aqui chamarmos, neste momento, de desigualdades. Então, não teve nenhum erro da parte de Deus. Ele fez tudo isso, nos colocou aqui com tanta fartura, capaz de acolher, não é um planeta capaz de acolher e suprir a todos os espíritos que aqui reencarnam, nós. E Ele nos deu a inteligência e o livre arbítrio, que os animais não têm. Os animais também, criação de Deus, tudo é criado por Deus. Eles têm apenas instintos. Mas nós, os seres humanos, somos os animais racionais. Além da inteligência e o raciocínio, Deus nos deu o livre arbítrio. E aí, então, ao nosso livre arbítrio se deve as desigualdades que nós vivemos e que encontramos no mundo hoje. Nessas sucessões das vidas, cada um de nós usa da nossa força de vontade, nós empregamos a nossa força de vontade de maneira diferente para evoluirmos, buscarmos nessa nossa evolução intelectual e moral. Porque neste caminho, nessa jornada da nossa criação para a nossa destinação, esse é o nosso trabalho, evoluirmos intelectualmente e moralmente. E dentro dessas vivências, uns empregamos um maior esforço, empenhamos mais a nossa vontade por adquirir essas virtudes e outros menos. Então, isso já explica a diferença de aptidões, de acordo com a quantidade de experiências terrenas e o quanto nós aproveitamos essa experiência para o nosso aprendizado ou o quanto nós nos comprometemos, infringindo as leis divinas e criando débitos para nós mesmos. E aí as nossas encarnações sucessivas se darão de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. Como fizemos essas vivências de formas diferentes, teremos hoje, então, ao que nós chamamos temporariamente de desigualdades, porque, na verdade, são apenas estágios diferentes de evolução. E Deus é um Criador tão perfeito que essas desigualdades são inclusive necessárias aqui no mundo para a evolução. Se todos nós estivéssemos no mesmo patamar de evolução, como se daria a evolução, o progresso? Como se daria a caridade? Não seria tudo até muito monótono? Todos de uma mesma evolução, de um mesmo pensamento, de uma mesma maneira de agir? E se essa mesma maneira ainda fosse ruim ao invés de boa? Então, as desigualdades existem, mas elas não nos dão o direito de nos colocarmos em posição superior aos nossos irmãos, seja em virtude de uma condição financeira diferenciada, mais favorecida, ou numa questão de maiores aptidões, de uma maior inteligência, onde podemos, por nossas vidas pretéritas, e por nossos merecimentos, ter uma situação melhor. Nós não estamos aqui para exibir isso e para oprimir o nosso irmão que porventura esteja num estágio ainda diferente do nosso, ou inferior até mesmo o nosso, seja financeiro, seja de saúde, seja de intelecto. Se estivermos diante dessa situação, o nosso dever é auxiliar esse irmão. E falando disso, eu me lembro de certa vez, eu tive
o prazer de presenciar isso. Então estava na casa de uma pessoa, uma amiga. Chega o filho dela, muito feliz da escola, mostrando uma prova e falando: olha, mãe, a nota que eu tirei em matemática. E estava lá estampado um 10. 10 em matemática, vamos e venhamos, não é para qualquer um. O menino estava muito feliz, radiante. E a mãe olhou, parabenizou o menino. E ele falou assim: mãe, você acredita, mãe, que o fulano, eu não me lembro o nome, digamos o Joãozinho, pai. Joãozinho, mãe, ele tirou 0. Mãe, 0, você acredita? E o menino fazia uma expressão e gesticulava. E a mãe olhou para o menino e falou assim: é mesmo, filho? Ele falou: é, mãe, você acha? E a mãe falou assim: e o que você falou para ele? Ué, eu não falei nada. Ela: por que você não convidou ele para vir estudar aqui em casa com você? Porque se você tirou 10, você tem mais facilidade. Se ele tirou 0, talvez ele esteja com dificuldade e você pode aproveitar esse momento para estudar com ele e ajudar ele a entender um pouco mais de matemática e tirar uma nota maior. Eu ouvi aquilo e me tocou de uma forma tão linda, senti uma alegria tão grande de ver uma mãe ainda jovem e trazer um ensinamento tão lindo assim para o seu filho. Essas desigualdades existem para que a gente auxilie. E ela deu uma lição linda para o menino, que ficou feliz e falou: é mesmo, eu vou convidá-lo para vir em casa quando a gente tiver uma outra prova, para a gente estudar juntos. Às vezes nós sentamos e ficamos julgando o mundo, julgando as pessoas que a gente acha responsável por algumas desigualdades ou até injustiças. E nós nos esquecemos de olhar para as nossas atitudes diárias, que parecem pequenas como essa que acabo de relatar, mas que é tão importante e tão grande, tão grandiosa, porque se nós almejamos essa igualdade, essa justiça, devemos nos lembrar que ela deve começar dentro de cada um de nós. Esse é o nosso primeiro dever, é conosco mesmo, para a nossa evolução, praticarmos as leis divinas, as leis naturais, as leis morais. E nosso segundo dever é praticar isso diante da sociedade e também ensinar os nossos filhos, com o nosso exemplo em primeiro lugar, mas também aproveitando todas as oportunidades como fez esta mãe que vos contei. Então, diante das desigualdades, ao invés de nos mantermos em crítica ou até mesmo questionarmos a bondade e a justiça divina, vamos fazer algum exercício mental. Porque nós somos espíritas, nós sabemos das sucessões das vidas. Porque se a gente tentar olhar para isso apoiado numa única existência, fica mesmo sem uma explicação lógica, fica sem entendimento. Mas nós já fomos esclarecidos que há várias encarnações, há várias vidas terrenas. Então, pensem comigo um pouquinho, vamos fazer de conta que hoje, aqui no planeta Terra, está vazio e Deus vai colocar aqui 100 espíritos para encarnar. E com essa igualdade, criados, simples e ignorantes. E com todos os potenciais, com todas as virtudes em potencial, para que sejam desenvolvidas aqui. Essas 10 vidas que nascerão e crescerão e viverão alguns anos aqui na Terra, vão agir da mesma forma? Eles receberam um planeta com fartura, onde eles sim terão que trabalhar para ter o seu sustento, vão ter que se relacionar, vão lidar com árvores, com mares, com rios, com animais, com pessoas, vão provavelmente se unir, reproduzir. Eles vão agir da mesma forma? Vamos pensar lá nos primórdios mesmo, né, onde nós plantávamos e vivíamos da barganha, ou tínhamos uma criação de gado, ou produzíamos alguma coisa, mas vivíamos de barganha. E até aquele que ia trabalhar mais, ia produzir mais, ia ter mais condição de barganhar.
e ia ter outros que ia produzir menos. Então, tudo fruto da sua escolha e do empenho, da sua vontade, da sua dedicação, a sua forma de viver, de se relacionar com o trabalho e com o fruto do seu trabalho. No final da vida dessas 100 pessoas, elas estariam exatamente do mesmo jeito? Muito difícil. Eu diria impossível. Porque cada um de nós, de posse do nosso livre-arbítrio, vai agir de uma determinada forma. Então isso vale também quando nós pensamos assim, mas que injustiça, a gente escuta dizer que 5% da riqueza está na mão, ou melhor, 95% da riqueza está na mão de 5% de pessoas e 5% do restante do dinheiro está dividido em 95% das pessoas. Devia juntar todo esse dinheiro e dividir igualmente para todos. Isso também é impossível, mas vamos fazer de conta que foi feito, que agora alguém pegou o dinheiro de todo mundo, centralizou e dividiu igualmente nas contas correntes, e cada ser humano encarnado recebe exatamente a mesma quantia. Eu ia falar passado um mês, mas eu acho que nem precisa. Passado uma semana, como estaria o saldo de cada conta? Estaria igual? Cada um ia fazer um uso. Uns iam gastar mais, outros iam investir, outros iam poupar. Então, já haveria ali as diferenças. Aí, essas aparentes desigualdades, quem criou? Foi Deus ou foi o homem? Sim, fomos nós, os homens. E não é só essa questão, tem a saúde, que da mesma forma é como nós lidamos com o nosso corpo físico, nessa e em encarnações anteriores. Tem também uma questão social, né, da diferença dos sexos, homem e mulher. Mas quem criou isso? Quem privilegiou o homem em algumas situações em detrimento da mulher? Quem criou isso? Não foram civilizações menos desenvolvidas, onde naquela época o poder, a força física era o direito, eram as leis, e ali eles criaram isso? Mas com o passar do tempo e a lei do progresso, não foi modificando essa visão social? E hoje a mulher não tem praticamente as mesmas atuações na sociedade que tem os homens? E os homens não têm a mesma atuação no ambiente doméstico que tem a mulher? E isso também faz parte da nossa evolução como espíritos eternos que somos. Isso também sem se falar que nas diferentes encarnações nós podemos estar ora num corpo feminino, ora num corpo masculino. Então, diante dessas desigualdades e dos nossos questionamentos, vamos lá, vamos consultar o terceiro livro do Livro dos Espíritos. Vamos lá no capítulo 9, ler aquelas 24 perguntas e respostas que tem lá, além de outras obras da nossa doutrina, que muitos esclarecimentos traz quanto a isso. Mas não basta nos munirmos de conhecimento, ler, aprender e nada fazer. Porque estamos aqui para fazer essa trajetória da nossa criação à nossa destinação. E como é mesmo que a fazemos? Com as nossas vivências terrenas e com o bom uso do nosso livre-arbítrio, empregado no desenvolvimento das nossas potencialidades intelectuais e no nosso desenvolvimento moral. Quanto mais elevado, mais próximo de Deus nós estaremos, mais próximos desta destinação. E Jesus esteve aqui encarnado para nos ensinar e nos mostrar como agir aqui quando encarnados, o que fazermos, qual o caminho certo a seguir que nos conduz ao Pai. Então, nós já estamos fartos de ensinamentos. Vários homens iluminados estiveram aqui antes de Jesus também. Jesus, claro, o maior deles, que nos trouxe o maior ensinamento, e todos ele falou e vivenciou.
Por isso a sua autoridade moral é tão grande nesse planeta que há mais de 2000 anos, 2020 anos da sua morte, nós estamos aqui nesta noite reunidos para lembrá-lo, para falar dele, para falar do quanto nós precisamos movimentar as nossas forças, mover a nossa vontade, empenhá-la para realmente começarmos a praticar tudo o que ele ensinou. Ele viveu plenamente não só a lei de igualdade, mas todas as leis de Deus aqui, nos deixando um grande legado. Então, meus irmãos, para encerrarmos este encontro, eu vou pedir licença para ler uma linda poesia extraída do livro Notas Celestes, de Evelyn Freire de Carvalho. Todos os homens são iguais, todos somos seres espirituais, criados para a mesma finalidade, que é alcançar a felicidade. As leis de Deus são universais, em momento algum eventuais. Não há privilégios na lei divina, já nos diz a consoladora doutrina. Todos nascem simples e ignorantes, sujeitos a desafios e provas importantes. Mas através da reencarnação, caminhamos rumo à perfeição. Nem todos têm as mesmas aptidões, pois alguns têm maior soma de aquisições, pela diversidade da experiência alcançada e também da força de vontade empregada. Convivendo-se com aptidões diversas, o homem vence situações adversas. O mais evoluído auxilia o necessitado, para que ninguém se sinta rejeitado. Deus não criou as desigualdades sociais, o homem sim, com seus problemas morais. O interesse pessoal destrói a bondade e só nos afasta da verdadeira caridade. Não há diferenças de raça, gênero ou religião. Entendamos que o outro é nosso irmão. Para Deus todos têm os mesmos direitos. Quando venceremos, enfim, nossos preconceitos? Libertemo-nos das nossas prisões, dos sentimentos infelizes e de exclusões. Se quisermos ser um verdadeiro cristão, tenhamos a lei de igualdade cravada em nosso coração. Fiquemos todos na paz e no amor de Deus nosso Pai.